Ora bem, sejam bem-vindos a este programa. Juntamos muitas pessoas e todas elas com algo para dizer. Umas mais do que outras, possivelmente. O João Garcia Miguel é uma das pessoas que tem muito para dizer. Também o autor deste livro, que é o José Manuel Garcia, que nos vai falar sobre Fernão de Magalhães. E ainda dois advogados que nos podem dar sempre muito jeito, para o João, em algumas atrocidades teatrais, ou mesmo para o nosso historiador. Às vezes os historiadores metem-se em encrencas e precisam também de ser... podem ter imprecisões históricas nos seus livros, não é? Bom, os nossos advogados são a Isabel da Silva Mendes e o David Santos Silva. O David Santos Silva é advogado há 2 anos e a Isabel é há 30 anos. Há uma diferença de... Não parece. Não parece só há 2. Também não tanto. Sim, é verdade. Isabel, como é que é um advogado atual e como é que era há 30 anos? Muito diferente. Muito diferente. O David poderá atestar isso como advogado há 2 anos e eu atesto isso como advogada, como disseste, há 30. As expectativas que nós tínhamos há 30 anos e a segurança e, digamos, a confiança que a sociedade tinha na nossa profissão e os cidadãos era maior e hoje é completamente diferente. A descredibilização, a massificação, o haver muitos advogados... Todos a comentar futebol, tudo isso, não é? Não, os advogados podem perfeitamente comentar futebol, como eu também terei todo o gosto em comentar coisas contigo. Social, sim, claro. Não, exatamente. Agora, sem dúvida que há questões muito importantes a nível deontológicos que foram... enfim, ultrapassados e que a sociedade, dada também a massificação, o grande número de faculdades que deitam cá para fora, assim, quase que fábricas de licenciados em Direito, e a falta de trabalho faz com que, para não haver desemprego, para não serem considerados desempregados, os licenciados em Direito se inscrevam na ordem para tirar o seu estágio e depois, com a cédula, pensam que poderão facilmente ter... digamos, clientes. David, tu sentes esta pressão? Sentes isto que a Isabel está a dizer? Sim, e sinto agora, e isto é que é complicado de gerir, porque no início as expectativas são completamente diferentes. Aliás, aquilo que ainda passa cá para fora ainda é a advocacia, se calhar, de há 30 anos atrás, de que exatamente basta adquirir uma cédula que os clientes chovem e, de qualquer das maneiras, a advocacia é sempre uma profissão tão bem paga, portanto, porque é cada vez preocupações. A verdade é que quando se chega a determinado patamar, se adquire a cédula e competimos com um mercado muito massificado, a verdade é que as coisas não são bem assim. De repente nós adquirimos a cédula, começamos a exercer a advocacia e deparamos com uma de 2 possibilidades. Ou engrossar a massa de advogados que trabalha em condições próximas do bárbaro, ou então lançarmos nós próprios na nossa aventura de abrir um escritório, e aí as dificuldades são extremas, porque a manutenção mínima de um escritório às vezes não se coaduna com aquilo que é os clientes e a receita que entra. Porque a verdade é que cá fora conhecemos muitas das vezes aqueles que são os advogados. Não advogados a tempo inteiro, mas muitas das vezes exatamente os comentadores de futebol, ou até outros advogados com casos um bocadinho mais mediáticos, e essa é a imagem que passa cá para fora dos advogados e não da maioria deles. Uma pergunta aqui para o João e para o nosso historiador de serviço, o José. Qual é a vossa relação com os vossos advogados? Vocês têm advogados? Há pessoas que não têm advogados nenhuns, não é? Eu tenho manta de advogados. Tu tens? Sim. Tens uma data de advogados? Não tens só um. Mas é porque não acredita num ou porque todos são diferentes? Os advogados estão sempre cheios de trabalho, acho eu, e às vezes quando a gente precisa deles, eles nunca estão lá. E então a gente vai passando de advogado a advogado. É um bocado como aos médicos. O primeiro que tu podes chegar é o melhor. Não achas que a ideia que eu tenho é que há, por exemplo, há advogados que são muito bons em direitos de autor, há advogados que são muito bons em determinadas áreas. Sim, eu tenho várias questões, de várias relações com diferentes advogados, exatamente pela especificidade e pela natureza do diferente tipo de assuntos que é preciso trabalhar. Muitas vezes é questões de contratos e de questões jurídicas ligadas à contratação que tem a ver com o trabalho ou com questões, por exemplo, a questão internacional neste momento é um problema imenso, porque as leis europeias são uma imensa confusão e não há tanta gente que saiba as coisas. Às vezes os advogados até precisam de ajuda de gente ligada às questões fiscais ou outras áreas que no fundo acabam por complementar o trabalho dos advogados. E acho que essa questão é
É como tu dizes, cada advogado hoje em dia especializou-se numa coisa, mas tem tido a sorte, assim, de questões mesmo de conflito e de tribunal, não tenho precisado assim tanto de advogados, tenho muitos advogados amigos. Isso é que é importante, ter um advogado amigo. Advogado amigo, isso é que eu gostava de ter também. Olha, já agora introduzir aqui o José Manuel Costa Garcia na conversa. Ele fez um livro sobre o Fernando Magalhães, que está a ser muito falado agora, e isso tem uma razão. Sim, porque foi há 500 anos que ele partiu para a sua grande viagem e por isso se tornou o português talvez mais famoso da história da humanidade e por isso tudo o que se possa dizer sobre Fernando Magalhães é pouco, porque eu considero que um homem que à conta dele conseguiu acabar de descobrir o mundo e dar-nos a perceber como é que o mundo é na realidade, é algo que nos deve deixar muito honrados por termos um compatriota há 500 anos que fez uma viagem fantástica. Ele só à conta dele descobriu metade do mundo, 20 mil quilómetros contados desde Montevideo no Rio da Prata até às Filipinas. Durante quanto tempo? Ele fez uma viagem que durou, quando ele chegou às Filipinas, 1 ano e 7 meses. Antes dele ser morto nas Filipinas, a viagem dele demorou 1 ano e 7 meses. Ele tinha previsto uma viagem de 2 anos ida e volta. Pensar que entretanto não regressou, não é? Entretanto, coitado, morreu nas Filipinas. Porquê que morreu? Infelizmente é muito difícil de explicar como é que ele morreu numa batalha com os nativos. Então não é difícil de explicar, morreu numa batalha. Porque é que houve uma batalha? Nessa altura, não é? Ele morreu no dia 27 de abril de 1521 com os nativos com o Lapu-Lapu na ilha de Mactam, no meio das Filipinas. Agora, porque é que ele foi fazer essa batalha que não era suposto fazer? É que é mais difícil. Aparentemente ele teria percebido que estava errado, porque ele queria mostrar ao Carlos V, imperador da Espanha e da Alemanha, que as Molucas, que eram ilhas muito ricas nas especiarias, eram dele, Carlos V e da Espanha, mas não eram dos portugueses. E então ele terá percebido, quando lá chegou, que ele queria mostrar que aquilo era dos espanhóis, mas não, afinal era dos portugueses. Os espanhóis mostraram que era deles, é isso? Os espanhóis queriam mostrar que era deles, através do Fernando Magalhães, que se passou ao serviço dos espanhóis. Ele estava em Portugal ao longo de toda a sua vida, foi em 1517... Passou ao serviço dos espanhóis? Exatamente, por isso é que ele... Em Portugal foi considerado traidor pelo Dom Manuel. O Fernando Magalhães foi considerado traidor? Foi em Portugal, era o Dom Manuel e os coronistas portugueses. Ele foi considerado um traidor porque deixou de estar ao serviço do rei de Portugal, ao qual ele tinha estado a trabalhar toda a sua vida, porque o rei de Portugal, isso é que é uma cena um pouco caricata, não lhe aumentou o salário 100 reais e não o deixou ir ter com o seu amigo Francisco Serrão às Molucas pela via oriental, e então disse, não vou bem ter com ele pela via oriental, vou com os espanhóis pelo ocidente. E como o rei não lhe aumentou nem autorizou a ir, ele pôs-se ao serviço dos espanhóis. Foi porque devia-lhe ter dado um aumento, senão não estávamos aqui a falar dele. Realmente o que é engraçado nisto é que, devido a uma questão de imagens, não temos imagens disto que aconteceu há 500 anos, não sei porquê. João Garcia, Miguel, na altura já vivias, tu viveste muito bem esta época, e vocês têm uma peça muito bonita sobre este dia. Sim, e vamos apresentá-la agora em 2021, juntamente com um encenador. Não, mas tu tens mesmo essa ideia, isto pode mesmo acontecer. Tu ainda não sabes o que vais fazer, na verdade. Não sei. Estou muito à espera que, na verdade, os reis de agora nos deem os tais 100 reais para a gente poder fazer essa peça em 2021. Deixa-me já agora sugerir-te uma coisa, porque haveria muito a dizer, até pegando nas palavras que foi aqui dito pelos meus ilustres companheiros do programa. É que há uma grande limitação. Nós, advogados, não podemos ser como o Fernando Magalhães. Não podemos partir. Não podem partir? Não podemos, porque a nossa profissão só pode ser exercida dentro de Portugal. É como a minha, é como a minha. É verdade, tu és jornalista. Não sou entertainer, mas repara, é a minha língua. Mas em todo um eu estou um bocadinho circunscrito aí. Não, mas em todo o mundo traz lugar desde que falas a língua e etc. Acho que sim, e pelo teu bom profissionalismo, de certeza que traz lugar. Agora, os advogados, por muito bons que sejam, por muito qualificados que sejam, e deixe pegar até nas tuas palavras, que eu sou defensor, aliás, na minha candidatura como bastonária e nas minhas linhas programáticas, eu tenho exatamente isso, é que cada advogado se deve especializar numa determinada matéria, porque o ser generalista causa uma grande dificuldade de chegar aos interesses que cada um dos nossos clientes tem. Mas eu conheço muitos advogados que estão a trabalhar lá fora, até tenho um amigo bastante lançado. Sim, mas não será como advogado português.
Não é como advogado português. Não é como advogado português. Eu também poderei exercer a minha profissão como advogada, desde que cumpra determinados requisitos, mas não como advogada portuguesa. Portanto, isto é o limite que nós, como Fernando Magalhães, não temos, nem mesmo que o rei que nos pagasse e fizesse o tal contrato com isto. E depois, por outro lado, até pegando neste elemento que falou da negociação, hoje nós passamos um grande drama, que é aquilo que eu chamo a uberização da justiça, ou a uberização do advogado. Felizmente, parece-me que é fiel aos seus advogados. E este sentimento da fidelidade e da confiança é um dos grandes pilares da nossa profissão. Porque antigamente os cidadãos diziam o meu advogado e enchiam o peito porque se sentiam protegidos. Hoje é com muita dificuldade que eu encontro, apesar de terem amigos advogados, e verão que é isso que lhes dizem, a confiança, esta relação que se mantém de anos que já não existe. Havia advogados de anos, confirmaram isso, que quando precisavam de alguma coisa consultavam o seu advogado, e hoje não. Hoje o cidadão vai àquele que é mais barato, isto não pode ser. Quer dizer, um advogado tipo médico de família, não era? Que tentava ajudar toda a família. Fernando, eu exerci profissão durante muitos anos na província, não tenho qualquer problema em o dizer, em prática individual, e tinha clientes que vinham ter comigo sobre vários temas que me deram realmente uma grande experiência em termos profissionais, em que eu não sabia de tudo, mas sabia fazer e trabalhar mais ou menos quase tudo dentro daquela área. Quando venho para Lisboa, a advocacia é uma advocacia experiente e hoje estou em prática societária e é diferente. Deixa-me só dizer que eu ontem descobri uma aplicação nova que se chama NOC. E é o quê? É uma aplicação que é uma espécie de Uber dos médicos. É incrível. Há uma também dos agora advogados. Podia haver uma dos advogados. Mas há também. Qual é? Não sei dizer o nome, mas é uma que está a ser lançada agora, que não é portuguesa. E assim mas tu chamas um advogado assim, exatamente. Quem é que estás... Mas eu tenho... Mas não é para isso, é para vocacionado para as empresas. Tenho mais que um advogado. Esta questão de dizer o meu advogado, é verdade, eu senti essa contradição. Os meus advogados. Os meus advogados. Mas eu estava a dizer que tenho vários amigos advogados, porque também há muitos advogados que fazem o caminho do teatro e das artes. Não é? Tenho vários amigos advogados que, enfim, de alguma forma foram-se aproximando da poesia, do teatro, da escrita e acabaram por se tornar eles próprios. São pessoas, enfim, conhecidas dentro do meio teatral, não é? Que a relação entre o teatro e a advocacia também é fértil. Sem dúvida, porque nós os advogados somos uns Muito artistas. teatrais, Nós advogados temos que ser e temos que espera, se são muito teatrais, vão adorar saber o que é que João Garcia Miguel vem aqui dizer. Esperem. Sim. Por acaso é importante. Não vai dar para a atriz, mas eu tirei tudo hoje. Vou participar, tirei tudo. Calma, que as coisas podem saber aqui. João, queres explicar o que é que vai acontecer? Uma experiência interessante. Atenção que vai ser uma experiência muito interessante. Pronto, porque o que nós vimos cá, que eu venho cá falar em nome do coletivo, enfim, do Teatro Ibérico e da companhia, é que nós estamos metidos num projeto europeu que se chama Cidade Silenciosa, ou Silent City em inglês, e que na verdade é um projeto que já esteve na Alemanha, em 2 cidades, e que vem agora a Lisboa. Aqui nós vamos ter um período de um workshop de formação, e aí é que os advogados, os médicos, os historiadores, músicos, etc., podem participar, porque na verdade são 5 dias de workshop que, quanto mais for alargado a pessoas que não tenham diretamente a ver com o teatro e queiram experimentar, melhor ainda, não é? Ou trazer as suas valências, as suas disciplinas, melhor ainda. Advogados, isto é para vocês. Eu preciso de muito treino, porque quando eu estava na primária, estive num grupo de teatro em que eu, enfim, intervinha, e quando cheguei ao palco eu fiquei completamente bloqueada, de modo que a voz... Portanto, eu preciso mesmo de um workshop, não é? E vamos ter esse workshop que é de 19 a 22, que é um workshop preparatório, e depois vamos ter... quem participar nesse workshop e estiver disposto vai também poder participar numa apresentação pública que será de 27 a 30, tudo no Teatro Ibérico, onde nós vamos, de alguma forma, esventrar, abrir o Teatro Ibérico de alguma forma diferenciada, única, onde as pessoas farão um percurso dentro do próprio edifício, dos camarins, do palco, subpalco, todas as relações. Vamos, no fundo, montar um percurso de visita onde há vários sítios onde vão haver uma multidão, uma multitude de performances. E essas performances serão feitas pelas pessoas que participarem no próprio workshop, para além de que são já os estrangeiros que virão, porque vem um conjunto de alemães também que vão participar e de algumas pessoas que estão ligadas à companhia. Esse workshop, no fundo, é para captar projetos e para a gente criar um projeto que tem a ver com esta ideia da relação do ruído e do silêncio, da cidade e da nossa relação com a cidade, mas também da relação com o edifício histórico, que é o Teatro Ibérico, e com esta questão de nós podermos pensar
um médico, como é que um historiador, como é que um advogado, como é que, enfim, qualquer pessoa Eu adoro esta ideia, possa participar na criação de um espetáculo. Gosto muito. E o advogado muito mais porque está muito ligado com os problemas da sociedade e dos cidadãos, Pois não é? Cada vez mais. Olha, na volta tens aqui a atriz que estavas à procura há tanto tempo. Especialmente fui convidado. Já, networking ao vivo neste programa. Está aqui a atriz principal da próxima peça de João Garcia Miguel. Já agora, tu falavas da relação com as cidades, e a semana passada, aqui mesmo neste programa, tivemos alguém que está ligado a um festival de cinema ao ar livre, justamente na cidade de Lisboa, e tem, o tema deste ano é o som, e ela falava sobre Lisboa, e qual é que tu achas que é, sei lá, eu perguntava-lhe se, imagina que tu vais de olhos vendados às cidades, Sim. sem ouvires os idiomas. Esquece os idiomas, porque aí era fácil saberes onde é que estavas. Imagina que não ouves os Em idiomas. Lisboa já não é tanto assim. Pois, se calhar em Lisboa pode já não ser assim tão fácil, é verdade. Sim. Mas qual é que seria o som que diz assim, estou em Lisboa? Não vale a cena. Vocês, quem quer... Eu sei a resposta, todos nós sabemos que ela disse. Não, ela disse, e pode não ser consensual. Então, eu digo-vos. Ela diz que é o som dos carros na ponte. É o som da ponte. Da ponte, 25 de Abril. Sim, pode ser. Se ouve em toda a cidade o som da ponte. Eu nunca tinha pensado nisso. Não sei se houve a tua cidade, mas eu quando trabalhei, por exemplo, em Almada, era uma das coisas que era omnipresente e sabia-se que estavas naquele sítio. Em Lisboa, não sei, mas... Qual é que é o som? Depende muito da zona também, não é? Da zona do Colombo, por exemplo, há de ser a zona circular. Mas O Estádio da Luz. O Estádio da Luz. No Benfica, será este? Será este? Eu acho que será este. Só de Lisboa. Quando o Benfica ganha no Estádio da Luz. Por acaso, em minha casa, eu moro em Capelide e sempre que vai lá alguém, eu estou a mostrar a casa e assim, olha, se reparares bem mesmo no fundo, isto valoriza muito a casa, vê-se os aros do Estádio da Luz. Não, mas a propósito do som, eu estava há pouco tempo, eu moro da zona da Alameda e agora a zona ali do mercado do Chile está cheio de restaurantes e de vários tipos de comida, muito... O meu restaurante chinês preferido é aí. É aí, ok. Está lá um restaurante sírio também, de uma cooperativa que é espetacular, que vale a pena também ir. E uma das experiências que a gente fez, eu e a minha esposa, a Ruth, é que íamos na rua e íamos perceber daqui a quanto tempo é que nós vamos ouvir português. E passou dinamarqueses, chineses, brasileiros, espanhóis, franceses, italianos, e para aí ao 10º grupo de pessoas, ou 11º grupo de pessoas, havia um português. E depois continuava. E que tu ouves cada vez menos... naquela zona, pelo menos, e em algumas zonas de Lisboa, houve cada vez menos português. Por isso eu acho que a multiplicidade de discursos pode ser, ou de línguas, pode ser uma das razões para tu perceberes que estás em Lisboa, pelo menos, não é? Agora, assim. uma pergunta ao nosso historiador de serviço. Não achas injusto Vasco da Gama ter um centro comercial, Colombo ter um centro comercial... e Fernão Magalhães não tem centro comercial para Magalhães. Pode ser uma boa sugestão. Pode ser uma boa sugestão. O que é que andam a fazer? Eu acho que sim, até porque ele tem uma dimensão. Pode ter a nova ponte, não é? Pode ser igual. Já comer a Gama e esta podia ser de Magalhães. Achas que ele, no fundo, pode... Como direi, pode estar a ser injustiçado por causa desta suspeição de ter sido um traidor? Sim, é por causa disso? Houve essa mácula que ele teve, mas isso já foi ultrapassado desde o século XIX. Já foi há 500 anos, Já foi há 500 anos. Já foi há 500 anos sem ver com o Fernão Magalhães. Nós agora, como sabemos, com os espanhóis, felizmente estamos muito bem relacionados, e este projeto do Fernão Magalhães, que deve ser repercutido de todas as formas, tem uma dimensão europeia, porque ele não foi sozinho, ele foi com 240 homens de 9 nacionalidades, e ele tinha ele fez a sua viagem ao mundo, porque geralmente isso, o Sebastião de Elcano é que acabou a viagem ao mundo, à roda do mundo. E foi verdade, ele acabou diretamente, mas o Fernão Magalhães já tinha feito essa viagem antes de ter morrido nas Filipinas, porque ele já lá tinha ido muito perto, nas Molucas, numa primeira viagem, a partir de Lisboa, e depois fez o resto da viagem a partir de Sevilha. Ora, Lisboa, estamos aqui a falar, Lisboa nesse tempo, há 500 anos, era o centro do mundo. Isto é uma ideia que eu acho muito engraçada, que era o centro do mundo, porque se uma pessoa, no tempo do rei Dom Manuel, ou
mesmo a seguir, queria ir ao Brasil, ou queria ir a qualquer ponto da África, ou queria ir a qualquer ponto da Ásia, até às Filipinas, até às Molucas, até à China, à Índia, todo lado, Indonésia, tinha de ir a Lisboa. Não ia nem a Sevilha, que era só para o lado da América, nem ia a Nova Iorque, que não existia, nem ia a Paris, nem a Londres, que estavam fora deste âmbito. Portanto, o nome de Magalhães é um símbolo do início da globalização, é o início da projeção de Portugal do mundo e é um projeto que, de facto, é europeu, porque, como digo, eram 9 nacionalidades que participaram com o Fernando Magalhães. Só à conta dele eram 34 portugueses e depois havia italianos, franceses, havia um inglês, havia 9 gregos, portanto era uma multiplicidade com a ciência portuguesa, que era protagonizada pelo o chefe executivo e científico que teve a iniciativa do projeto, foi ele, Fernando Magalhães, embora ele só fez a realização porque o Carlos V apoiou e os espanhóis apoiaram, porque os espanhóis não eram capazes de fazer. Sabes o que precisava o Fernando Magalhães? De um bom advogado. De um bom advogado é que ele precisava. Já tinha no advogado comercial de certeza. Não tinha ido para a Espanha. Não é só isso, até podia ter ido para a Espanha. Porque também é uma das... aliás, a atualidade hoje, com as inovações tecnológicas, o tempo é diferente e hoje um advogado em português podia perfeitamente estar a falar com o Magalhães e dizer: Magalhães, não faças isso, porque tens que exercer o indo para o réu, não pode haver culpa formada, etc. David, defendias o Fernando Magalhães? Sempre. Eu defendo sempre qualquer pessoa. Desde que... Eu não defendo pessoas, atenção, eu defendo causas. E as causas fazem ou não fazem sentido, são ou não são justas. A pessoa, muitas das vezes, pouco importa. Porque às vezes atrapalha em determinadas situações. A causa importa sempre. Isso é que é fundamental. Agora, Fernando Magalhães é entendido como um mercenário também, não é? Pode haver essa. Não, porque o mercenário, esse sim, move-se pela pessoa e por aquilo que é os elementos da pessoa que interessam ao mercenário em específico, nomeadamente, neste caso, o dinheiro. Aqui a causa é outra coisa. A causa é um valor, é algo que nós perseguimos, algo que queremos lá chegar. É a nossa função na justiça, não é? No fundo, nós servimos para fazer justiça porque perseguimos aquelas causas que nós consideramos justas. É evidente que do outro lado há um colega que também considera que a causa é justa. Mas isso é normal, isso faz parte. Aliás, nós somos uma ciência, como é evidente, mas mais do que uma ciência, muitas das vezes nós somos uma arte. Somos aquilo que os romanos chamavam ars inveniendi. Nós somos a arte de inventar a solução para o caso concreto. De inventar, não, sim, de descobrir. Não de descobrir, não, de criar, não de inventar, de criar. Não, porque aqui há também, mas é que aqui há também uma questão que é que às vezes aquilo que é legal não é justo. E nós, advogados, temos esta obrigação de fazer, e a propósito do nazismo, não é? O nazismo, na altura, era legal e era justo, o apartheid era legal e era justo, portanto, aqui a diferença entre a justiça e a legalidade também tem que ser feita. É uma das funções que nós, advogados, também impende sobre nós, até na questão ética, na questão deontológica, quando temos ou não processos que nos são entregues, e que o David falava muito bem, saber se a causa merece ou não que o advogado a aceite, não é? O programa está muito interessante, mas temos que acabar com ele. Agradecendo aqui aos nossos dois advogados de serviço, ao João Garcia Miguel, ao nosso historiador, José Manuel Garcia, que tem este livro sobre o Fernando Magalhães, que mora agora 500 anos. Há mito, foi um herói, foi um traidor, no fundo é isto que se discute neste livro que agora sai. E o João Garcia Miguel veio aqui fazer um apelo muito abrangente e muito interessante para algo que vai ser realizado no Teatro Ibérico já entre os dias 19 e 22. Exato. Sendo que, se depois forem escolhidos pelo João Garcia Miguel, vão estar em palco de 27 a 30. Exatamente. É isto. As pessoas inscrevem-se como? Indo ao site do Teatro Ibérico? Indo ao site do Teatro Ibérico ou à página do Facebook do Teatro Ibérico ou da companhia. Inscrevendo-se, está lá um site, está lá um número de telefone, telefonando. É uma grande oportunidade. É fácil, é muito fácil. Teatro Ibérico é possivelmente a companhia com mais acompanho, tu sabes bem, tu já vês várias vezes, sou um grande fã vosso, portanto tem aqui uma belíssima oportunidade. Olha, eu quis ser ator há muitos anos, agora não quero. Senão eu ia. Estás perdoado. Não eu ia. Preciso ter uma vida equilibrada. Sim, é verdade. Mas os advogados não têm. Eu também não quero ser ator.
chata joga a carta do entretém.